Se reúne para a abertura oficial da Semana da Pátria. Convidamos para compor a mesa dos trabalhos o vereador Mário Hosokawa, presidente do Legislativo, que irá dirigir a solenidade. Solicitamos aos demais vereadores que também tomem assento à mesa dos trabalhos. Vereador Alex Chaves. Vereador Jean Marques. Vereador Onivaldo Barres. Vereadora Vilma Garcia. Vereador Sidney Teles. Convidamos também para compor a mesa dos trabalhos o Tenente-Coronel Ademar Pascoal, comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar. O Guarda Municipal Rocha, representando a Guarda Municipal. Agradecemos a presença de todos. Convidamos para assumir a direção dos trabalhos o presidente do Legislativo, vereador Mário Hosokawa. Bom dia a todos. A Câmara Municipal de Maringá, como se faz tradicionalmente todos os anos, abre oficialmente no dia de hoje a Semana Cívica da Semana da Pátria. Nós pedimos a todos os presentes para que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino da Independência.
nós assistiremos na sequência um vídeo da campanha da Semana da Pátria. É por meio da colaboração e do esforço conjunto de todos nós que se conquistam grandes realizações e vitórias. Um Brasil melhor se constrói com participação e cidadania. Participe das atividades da Semana da Pátria. Uma campanha da Câmara Municipal de Maringá. Nós ouviremos agora a apresentação da banda Arautos do Evangelho.
apresentado agora um solo com os instrumentos de percussão. Foi essa apresentação com coreografias, enfim, com todos os instrumentos de percussão, foi criada pelos Arautos. E é com grande alegria que oferecemos aqui, em homenagem a todo o corpo legislativo e todas as autoridades presentes aqui. Um agradecimento pelo convite de podermos participar dessa abertura da Semana da Pátria aqui na Câmara. Obrigado. encerrarmos a apresentação com a música do período da Renascença, do compositor Tilman Susato. Essa música ela se aplica muito, acredito, aos trabalhos realizados aqui nessa casa. Por quê? Porque todos aqui passam por uma verdadeira batalha no dia a dia. A batalha para termos uma cidade melhor, uma cidade mais organizada, uma cidade com mais quantidades de leis justas. Então essa música, que é uma batalha, o nome da música é Batalha, a Vânia e a Batalha, vamos ter uma batalha de melodias, mas que termina com um acorde triunfal. E quando nós cumprimos o nosso dever com seriedade, com disciplina, aí sim nós alcançamos o verdadeiro triunfo. E fica como uma homenagem a todos também, um desejo, os votos que os arautos fazem para que todos possam triunfar aqui em seus empreendimentos e em seus trabalhos.
nossos agradecimentos aos integrantes da banda Arautos do Evangelho, pela bela apresentação que vocês fizeram, abrilhantando esta abertura da nossa Semana da Pátria. O nosso sincero agradecimento. Muito obrigado mesmo. Nós pedimos, neste momento, aos integrantes da mesa de trabalhos, professora vereadora Vilma, o vereador Sidney Teles, vereador Jean Marc, vereador Alex Chaves e o vereador Onivaldo Barres, o representante da nossa Guarda Municipal, o senhor Rocha, para que nós assumamos um lugar no plenário, para que possamos ouvir na sequência a palestra do comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar, Tenente-Coronel Ademar Pascoal. Nós queremos externar o nosso profundo agradecimento ao coronel, que, embora os seus afazeres, porque acabou de assumir o comando da nossa Polícia Militar, mas atendeu o pedido desta casa para que aqui viesse na manhã de hoje. Nosso muito obrigado. Senhores, senhoras, presidente da Câmara, nossos nobres vereadores, a todos, o nosso bom dia e obrigado pelo convite de estar aqui presente nessa manhã. E a satisfação de ver uma belíssima apresentação como foi essa do nosso grupo. E quero destacar aqui a disciplina. Estou olhando para eles ali e dizendo que realmente fiquei impressionado com a qualidade, com a disciplina, com a apresentação que foi feita aqui para todos nós. Parabéns, é uma satisfação. A hora que tiver uma oportunidade, por favor, vá nos visitar no quartel, será uma honra muito grande em recebê-los lá e conhecer pessoalmente, que infelizmente ainda não tive essa oportunidade, mas quero reconhecer, quero conhecê-los e ter a oportunidade de participar de outras apresentações. Belíssima. Com relação à nossa participação hoje aqui, eu fiquei imaginando quais assuntos poderíamos estar tratando, e quando eu vi a campanha da Câmara de Vereadores, da participação da nossa população, eu imaginei
estar comentando, esclarecendo e pedindo a participação da nossa população na área de segurança pública. Então, o tema ele é complexo, segurança pública. Nós poderíamos aqui passar a manhã inteira ou até mesmo essa semana discutindo sobre segurança, mas eu quero trazer de forma muito simples alguns conceitos e, ao final, invocar, conclamar a todos a participarem desse processo de segurança pública. E por que eu quero trazer alguns conceitos simples da área de segurança pública? Porque, na verdade, infelizmente, existe uma confusão a respeito das obrigações e funções das polícias, qual sua atribuição, a sua missão originária. Então eu quero fazer um conceito a respeito disso e, ao final, conclamá-los a participar desse processo que é tão importante para a nossa cidade, para a nossa região e, por que não falar, para o nosso Estado. Então, assim, isto. Obrigado. Queremos aqui trazer o conceito de segurança pública definido pela nossa Constituição, a diferença da polícia administrativa e da nossa polícia judiciária, a responsabilidade das nossas corporações, tanto a civil como a militar, a responsabilidade do nosso cidadão e os controles formais e informais da nossa sociedade e as nossas dificuldades, os nossos problemas que enfrentamos no dia a dia. Por favor. Quero iniciar com a nossa Constituição Federal. Tenho certeza que todos, de uma forma ou de outra, têm o conhecimento do que está lá definido pela Constituição, mas ele é o parâmetro, é aquilo que vai balizar, encaminhar todos os nossos trabalhos. Então é importante sempre ele ser ressaltado para que a gente tenha a definição clara das responsabilidades. E ali está no artigo 144 da Constituição. Segurança pública é um dever do Estado e um direito e responsabilidade de todos. Inclusive eu glifei essa parte de responsabilidade de todos. Ela é exercida para a preservação da ordem pública e da incomunidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. E daí vem definido quais são as nossas polícias e qual a sua competência daí na sequência. Então temos ali, no primeiro, a Polícia Civil, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária, as polícias civis, que são estaduais, e a Polícia Militar, juntamente com o nosso Corpo de Bombeiro, que, na verdade, no estado do Paraná, é uma instituição única, né? Em vários estados, ou, a princípio, apenas no estado do Paraná e São Paulo, a Polícia Militar, ela tem nos seus quadros o Corpo de Bombeiro. Nos outros estados, elas já estão divididas. Existe uma corporação que é o Bombeiro Militar e existe a Polícia Militar. Mas no Paraná elas são juntas. Ou seja, no Paraná o Bombeiro também é policial. A diferença entre essas polícias que estão mais próximas, que é a Polícia Civil e a Polícia Militar. Eu digo mais próxima porque elas fazem o atendimento direto à população nas ocorrências comuns do dia a dia. Naquela ocorrência que efetivamente precisa o deslocamento de viatura ou o atendimento na delegacia de situações da briga, vias de fato, do furto, do roubo, do atendimento. A Polícia Federal ela está no atendimento direto, mas os crimes que são de atribuição da Polícia Federal, eles estão voltados a umas situações um pouco mais restritas. Então, a segurança pública ela é dividida em polícia administrativa, e da qual eu faço parte, que é a Polícia Militar, e uma polícia judiciária. A Polícia Militar ela é responsável pela ordem pública e ela realiza, através da prevenção e da repressão imediata, o atendimento das ocorrências. E a nossa Polícia Civil
ela é uma polícia judiciária. Ela tem a missão de apurar as infrações penais. Ela tem a obrigação de fazer a investigação. Ela tem a obrigação de documentar todo aquele ato para levar ao Poder Judiciário. Vamos assim, de uma forma bem simples, entender. Está acontecendo um roubo a um banco. A qual polícia eu devo recorrer? Imediatamente, 190, a Polícia Militar desloca para o local. Ela vai dar aquele primeiro atendimento, ela vai dar o primeiro enfrentamento para aquela situação que está acontecendo. Após acontecer o roubo, não conseguimos evitar, houve o fato. Aí a gente precisa identificar as pessoas, precisamos de um trabalho de investigação para chegar aos autores daquele fato. Ela passa da atribuição de polícia administrativa, de prevenção e de repressão imediata para uma polícia de investigação. E ela vai, nesse caso, para a Polícia Civil. Aí a Polícia Civil, através de um instrumento que nós chamamos de inquérito policial, ele inicia a investigação. Ali ele vai ouvir as testemunhas, vai produzir as provas, vai buscar através da perícia. E nós temos daí uma outra polícia, que é a polícia científica, que tem ali o ML, a criminalística, que vai fazer os levantamentos e esses laudos, essas perícias vão ser anexados, vão fazer parte do corpo do inquérito policial, que vai ter um prazo legal e, na sequência, ser apresentado ao nosso Poder Judiciário, ao nosso Ministério Público, para ali verificar a autoria, materialidade e a responsabilidade de quem praticou aquele ato. Então nós temos duas instituições que trabalham uma na sequência da outra, uma complementando o serviço da outra, uma fazendo prevenção e repressão imediata e a outra num trabalho de investigação, de cartorário e encaminhamento para o Poder Judiciário. É claro que em determinados momentos as atribuições acabam se confundindo e muito na cabeça das pessoas. Por exemplo, a gente vê a Polícia Civil fazendo operações de repressão imediata, de prisões de pessoas. Como também nós temos situações onde a nossa corporação, através de policiais à paisano, que é a P2, faz levantamentos de informes, de informações necessárias, e essas informações muitas vezes acabam resultando em operações, em desencadeamento de trabalhos e muitas vezes prisões de pessoas. E daí as pessoas, o cidadão, muitas vezes ficam na confusão. Eu aciono a Polícia Civil ou eu aciono a Polícia Militar? Eu registro o fato aqui ou ali? E por isso eu faço essa distinção, que ela é importante. A Polícia Civil, pela nossa lei, ela é definida, dirigida por delegados de polícia de carreira, incumbe a competência fora a responsabilidade da Polícia Federal, que daí são definida por lei, a função de polícia judiciária, de apuração das infrações das mais diversas. Um detalhe que hoje está sendo alterado através de legislação e que a Polícia Militar está fazendo, são aqueles crimes de menor potencial ofensivo. Ou seja, situações que vão até 2 anos de detenção. A Polícia Militar, como não precisa de uma investigação, porque aquilo é muitas vezes uma simples constatação, hoje nós, da Polícia Administrativa, também estamos fazendo um termo que nós chamamos de termo circunstanciado, e em muitos casos, esse termo circunstanciado, ele é o suficiente para que o Ministério Público tenha a sua autoria e tenha lá a materialidade e possa, de repente, já fazer a denúncia e provocar contra aquela pessoa que teve o ato a demanda judicial. Então, em muitos casos, além da Polícia Civil, que faz toda essa parte de documentos, nós temos hoje mais um fato interessante, que são os termos circunstanciados que estão sendo feitos pela Polícia Militar, que também hoje passa a ser um documento com um respaldo do nosso Poder Judiciário e que leva para a Justiça
e podendo aí existir as responsabilidades. Mas, em termos gerais, quando se fala em investigação, em apuração de ato infracional ou de crime, a responsabilidade, guardadas as atribuições da Polícia Federal, é da nossa Polícia Civil. A Polícia, por favor, a Polícia Militar, como eu já disse, ela é uma polícia ostensiva, nós andamos fardados, de preservação da ordem pública, e aqui são diversos os fatores, tudo aquilo que perturbe, que quebre a manutenção da nossa ordem, entra a polícia administrativa para tentar repor, reparar, conduzir as autoridades para serem responsabilizados. E temos também o nosso corpo de bombeiro, que faz o socorro e o auxílio da nossa população. São atribuídas as responsabilidades de polícia de garantia, da segurança, do socorro, da defesa civil, de responsabilidade das polícias administrativas, e nesse caso a Polícia Militar. Por que eu estou dizendo tudo isso? Lá no começo, eu disse que é dever do Estado, direito, mas também responsabilidade de todo cidadão. E aqui entra a participação de todos. E aqui está, Polícia Militar, que é aquela polícia que nós encontramos no dia a dia na rua, em virtude de estar fardada e com a obrigação de prevenir, aí entra, e aqui a gente pede a ajuda sempre da nossa comunidade. Porque a comunidade, estando em conjunto, trabalhando, nós vamos ter uma segurança com maior qualidade. Percebemos, e tem uma evolução. No passado, a gente imaginava uma polícia técnica, que conhecia de segurança pública e que não dava muita bola, vamos dizer assim, entre aspas, não dava muita espaço para a comunidade. Ou seja, quem entende, isso no passado, quem entende de segurança pública sou eu. Então, eu vou definir aonde vai a viatura, o que ela vai atender, como ela vai atender, quais os procedimentos. Foi se passando o tempo e foi se criando um abismo, uma distância entre a comunidade e a polícia. A polícia, ela pensava muitas vezes até de uma forma distante da realidade da qual a comunidade imaginava o trabalho dela. O tempo foi passando e a polícia foi percebendo que esse abismo, essa distância que existe entre polícia e sociedade só traz prejuízo a todos. Então hoje nós temos ainda, e é essa a tônica, um conceito diferente de polícia comunitária, de polícia que ela é técnica, ela sabe o trabalho dela, ela tem toda a doutrina, o conhecimento, ela tem toda a técnica policial, os protocolos de atendimento, mas ela precisa estar unida, junto com a sua comunidade, vendo e percebendo as demandas, as reclamações, o que efetivamente a população quer, para daí junto àquela técnica que ela conhece, aplicar e dar as respostas. Eu vou dar um exemplo. Na Espanha, a polícia da Espanha é uma polícia muito técnica e que em um determinado momento ela estava voltada especificamente para questões de imigração. Então, entrando muita gente no país, a polícia se especializou muito nisso e estava num combate. A polícia de preservação, a polícia de ordem, a polícia administrativa, ela estava muito voltada à identificação e à extração e à retirada de pessoas que pudessem ser imigrantes e estar de forma irregular no país. Muito esforço e muita energia gastando nesse processo. Mas, num determinado momento, aquela polícia percebeu o quê? Que a comunidade, ela não estava preocupada com o imigrante, mas ela estava preocupada com o furto, com o roubo, com situações que atingia diretamente a sua vida, a sua propriedade, o seu bem, o seu bem-estar. E, de repente, ela percebeu que a sua legitimidade, o seu fundamento estava quebrado.
que ela estava trabalhando e trabalhando muito, mas a população não estava reconhecendo aquilo que estava sendo feito pela sua população. É um exemplo estranho de uma outra corporação, mas para mostrar a necessidade de estarmos junto, percebendo efetivamente o que a população quer. E daí, com os nossos protocolos de atendimento, com a nossa técnica, com o nosso conhecimento, aplicando na busca de soluções das demandas e necessidades da população. Por exemplo, Maringá. O nível de consciência da nossa população de Maringá é muito grande. Os índices de ocorrências, de atendimento, de violência que acontece na cidade, se for comparado com outras realidades, e aqui por questão de ética, não vou citar cidades, mas cidades no porte de Maringá, vamos perceber que estamos muito bem. Mas daí alguém pode dizer assim, mas nós estamos bem, mas eu não sinto essa segurança da qual o coronel está dizendo. Eu fui furtado, eu fui roubado, eu estava andando e percebi um carro com som alto, eu vi pessoas avançando o semáforo, ou seja, muitas e muitas pessoas vão estar reclamando de uma série de situações de criminalidade, de violência, de desordem que acontece na nossa cidade. Por quê? Porque, na verdade, quanto mais segurança nós temos, quanto mais consciência da qualidade de vida, aquilo que nos dá a liberdade e nos garante os direitos de propriedade e de personalidade, mais a gente quer, né? Mais a gente vai cobrando do Estado e da sociedade uma postura, uma qualidade que você possa exercer no dia a dia. E o resultado disso é uma cobrança em cima da sua corporação. Então, eu vejo, e em toda essa semana, como o nosso presidente disse, foi uma semana muito corrida, todos os dias eu estava indo dormir ali, saindo do quartel por volta da meia-noite, trabalhando e trabalhando muito, e em todas as entrevistas que eu participei, sem exceção, muitas das perguntas que vieram da nossa sociedade ou do repórter estava ligado à desordem, e não exatamente a crimes, mas a questões de postura dos nossos maringaenses em relação a perturbações, a questões a som alto, tinha questões de crime, e nós passamos essa semana uma situação muito delicada na cidade de Sarandi. Mas, para uma cidade do tamanho de Maringá, nós percebemos que existe muita cobrança no sentido de alguns eventos que acabam perturbando a ordem pública e que muitas vezes passam mais por desordem, por condutas de comportamento, por orientações, por atribuições de ir lá e realmente orientar as pessoas, o que é efetivamente crime. E isso quero trazer como testemunho, no sentido de dizer não que a segurança pública está maravilhosa, que Maringá está em níveis aceitáveis. Não, para dizer que o nível de consciência é muito exigente. Que nós temos aqui muito trabalho, muita responsabilidade, mas que isso a população ela percebe e ela cobra da sua polícia. E a gente percebeu a participação efetiva. Eu fui numa rádio, acho que na terça ou na quarta-feira, e durante a nossa manifestação, o celular do repórter, ele explodia de informações, de denúncias, de participação, algumas críticas, alguns elogios, e é exatamente isso que faz a diferença e que dá a qualidade que nós hoje temos em Maringá. Ou seja, temos uma qualidade boa se comparada com outras cidades, mas não podemos aceitar as situações que acontecem aqui. E para que isso mude, está ali a responsabilidade, a participação do nosso cidadão. Aonde? Na atuação firme, numa nova mentalidade de eu faço parte do contexto de segurança pública. Eu vi algo estranho, eu vi algo que é diferente, que está errado, eu não posso simplesmente me omitir. Eu não posso.
99,9% da nossa população são pessoas de bem, pessoas certas, pessoas que são trabalhadores, pessoas que saem de manhã, homens e mulheres, maridos e esposas, filhos e filhas, que vão trabalhar e vão estudar e vão lutar por uma sociedade melhor. E lá, aquele mínimo, muitas vezes nos colocam de refém, muitas vezes nos colocam de joelhos. Por que isso acontece? Se 99,9% é bom e trabalhador, porque muitas vezes nos omitimos, não participamos, não denunciamos, não entramos no processo de modificação das realidades. Então, aqui em Maringá, eu já trabalhei muito tempo e tenho muitas histórias para contar da cidade de Maringá, mas são situações de participação e situações de omissão. E nesse momento eu quero contar um exemplo de algo que, quando eu cheguei como aspirante, que eu vivenciei e que me chamou muita atenção. E lá, há 27 anos atrás, eu já entendia que sem a comunidade nós não podemos fazer um trabalho de qualidade. Eu lembro muito bem que um jovem acionou a polícia porque tinham furtado a moto dele. E eu fui no local, eu estava próximo, eu era o fiscal, estava trabalhando de oficial de operações e fui no local atender a ocorrência. Cheguei no local, comecei a conversar com o jovem, peguei os dados da moto, aquela coisa toda, e daí comecei a conversar com ele, falei assim, mas você não percebeu nada de estranho? Daí ele contando, né, o jovem. Não, eu trabalho no escritório, no 2º andar, e eu sou muito cuidadoso. Todo dia eu venho aqui na janela e dou uma olhada para ver se minha moto está aqui, porque a única coisa que eu tenho é a minha moto, e não podia ter acontecido isso comigo. Eu falei, mas você não viu nada estranho, ninguém e tal? E falou assim, na verdade, e olha a frase dele, é um local onde estaciona motos, tinha lá 4 ou 5 motos, e ele comentou que viu alguém mexendo em uma moto do lado da dele, e que ele viu que aquele comportamento estava estranho, e que aquilo incomodou ele. Ele olhou, ele viu, mas ele mesmo disse isso. Essa frase não é minha, é dele. Ele disse, mas está mexendo na moto ali, mas não é minha moto, mas eu não sei quem que é, mas está estranho. Não é comigo. Ele me disse isso, não é comigo. Voltou para a frente do computador, o que ele estava fazendo, era um auxiliar de administração, continuou o trabalho dele. Aquilo ficou incomodando ele. Aí daqui a pouco ele foi olhar a moto de novo. Quando ele voltou e olhou a moto que o cara estava mexendo lá, o marginal, estava lá. E a dele tinha ido embora, tinham furtado. Então assim, essa participação, o que não pode acontecer é a omissão. Nós temos que estar junto nesse processo. A polícia, nós temos a polícia militar em todos os municípios do estado do Paraná. Em Maringá nós temos muitos policiais trabalhando, mas efetivamente nós não conseguimos cobrir todas as realidades que acontecem na cidade de Maringá. Por quê? Porque senão teríamos que ter um policial para cada cidadão, e isso é algo impossível. Polícia é algo super caro. Polícia, ela é 24 horas do dia, rodando, 2 homens ou 2 agentes públicos, um homem e uma mulher, armados, preparados, em condições. Quanto que isso custa para o nosso Estado? Então, a gente vê que a polícia é para acertar as arestas. A polícia é para aquela situação que foge à normalidade. E nesse processo, aí entra as outras situações que a gente está falando. Do cidadão, da aproximação do cidadão com os órgãos de segurança, denunciando, informando. Naquele caso que eu dei de exemplo, ele precisava ter ligado no 190 e dito, tem algo estranho aqui. A viatura ia lá, ia abordar, talvez evitaria o furto, talvez não, mas esse processo de comunhão, de participação, ele é necessário.
Uma das etapas, porque ela tem mais responsabilidade. Comunidade com autonomia para a participação do processo de segurança pública do modo organizado. Aqui nós temos o Conselho de Segurança, que nós vamos falar isso à frente. Até aqui, inclusive está aqui. Maringá é referência não no estado do Paraná, mas sim de todo o nosso Brasil. O nosso Conselho de Segurança, ele consegue verificar as demandas da nossa associação comercial, dos nossos empresários, da nossa população, dos nossos bairros da cidade e levar isso à polícia. Foi preciso, e olha o que eu vou dizer agora, criar o Conselho de Segurança para a polícia conversar com a sua sociedade. Será que era necessário? Hoje funciona e funciona muito bem. O Conselho tem nos ajudado muito, mas eu acredito que precisamos manter e vamos sempre reforçar o Conselho, mas a população ela precisa efetivamente conhecer os seus policiais, conhecer a sua polícia, confiar na sua polícia e trazer essas demandas para que a gente possa participar junto. E assim, pode passar, partir para um segundo aspecto desse controle. Então, assim, não é só a participação através de denúncia, não é só a participação através de uma reunião, de uma visita no quartel, ou da participação lá no Conselho de Segurança. Esse é um primeiro aspecto. A polícia trabalha com informações. A polícia precisa da informação. Polícia é informação. Porque eu vejo as pessoas dizendo assim, e quantas vezes na minha vida eu já vi isso. Pascoal, todo mundo sabe na rua que aquele homem é o traficante do bairro. E a polícia não faz nada. Talvez todo mundo sabe, e por medo, ou por omissão, ou por outros aspectos que me fogem à compreensão, essa informação não chega para a polícia. E daí a polícia não prende. Perceberam? Parece simples, né? Mas é verdade. Polícia é informação. Mas não só isso. Nós precisamos lembrar que polícia não tem como ser 24 horas em todos os lugares, em todos os pontos. Por exemplo, uma simples ocorrência de embriaguez. Eu estou vendo aqui o pessoal da nossa prefeitura que trabalha no trânsito, e eles sabem o quanto nós estamos precisando de situações para melhorar a parte de consciência e responsabilidade dos nossos motoristas, e algo que chama atenção é a embriaguez ao volante. Um simples atendimento de um homem embriagado, condução dele, a abordagem, a condução dele para a delegacia, a autuação, os procedimentos ali cartorário, vai levar próximo de 2 horas. Ou seja, é uma equipe policial que tem que ser deslocada e fazer todo o encaminhamento para poder responsabilizar aquela pessoa. 2 horas. Significa que tem 2 horas a menos de patrulhamento, de atendimento de outras ocorrências em virtude de uma situação de embriaguez. Mas então por que faz isso? Porque embriaguez é algo sério e precisa, e muitas pessoas já perderam a vida porque encontraram pelo caminho uma pessoa embriagada ao volante. Apenas um exemplo. E o que eu quero falar com esse exemplo? Que apesar de termos uma rede de viaturas de atendimento, em algum momento elas todas estarão em atendimento, todas estarão indisponíveis, porque a demanda de ocorrências numa cidade como a nossa, de quase 500 mil habitantes, ela é muito grande. E daí nós precisamos lembrar exatamente desses controles formais e informais, que é o segundo momento, ou talvez o primeiro momento, quando se fala em sociedade. Só para entender, os controles formais. Eu sou controle formal. Controle formal é aquilo que o Estado nos coloca à disposição. Ou seja, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, o Ministério Público, o Poder Judiciário. Esses são controles formais, que vai atuar de forma a manter a ordem, a manter o rumo da nossa sociedade.
Agora, existe algo muito mais importante do que esse controle formal e que mantém muito mais a ordem do que simplesmente o coronel Pascoal fardado aqui nesse momento. Por que os senhores aqui estão e não estão cometendo crimes? Não é porque tem um coronel fardado, mas porque os senhores têm uma série de conceitos definidos, das quais são fundamentais para a sua vida. E entre esses conceitos... volta lá um pouquinho na... Não, é lá mesmo, controles formais. Esses controles informais, eles exercem toda uma pressão sobre a nossa pessoa, criando uma conduta, uma postura ética, moral perante a nossa sociedade. Do que eu estou falando? Eu estou falando da família, eu estou falando da escola, eu estou falando dos amigos, eu estou falando do trabalho, eu estou falando de tudo aquilo que de uma forma ou de outra exerce uma pressão, exerce uma força, mantendo a pessoa dentro daquele padrão que a gente imagina que é o padrão adequado, ideal para conduzir a nossa sociedade. Ou seja, eu tenho 48 anos de idade, completo esse mês de setembro 48 anos de idade. Quando eu chego em casa, eu olho para o meu pai e falo: benção, pai. Ué, coronel de polícia, bravo, armado, comando lá 600 homens, e de repente chega em casa: pai, benção. O que é isso? É o respeito à autoridade, o respeito, o carinho a um pai. É isso que nós, como sociedade hoje, precisamos estar pensando, ou repensando, ou analisando. Por que está acontecendo tantos crimes? Aonde, como vamos participar desse processo para que não caia na mão da polícia? A gente imagina que quando acontecem falhas na família, falhas na educação e na formação desse jovem, falhas nas amizades com que ele mantém, ou com que as amizades com que ele se relaciona, tudo isso, de uma forma ou de outra, vai acabar na mão das polícias, tanto polícia civil como polícia militar ou até a polícia federal. Esse participar da sociedade, e é onde eu estou conclamando a todos, que nós precisamos discutir como está a nossa religião. E aqui, os nossos jovens ali podem, com muito mais propriedade, trazer as informações. Como é que está? Aquela história, a primeira coisa que eu pensei quando eu entrei na polícia, primeira coisa, se eu tiver que participar de um confronto armado, se eu tiver que, vamos falar de forma muito direta, matar alguém, eu vou para o céu? Eu vou para o inferno? Aonde que eu vou? Eu tive que pensar sobre isso, fazer uma reflexão e lá, um pacto comigo mesmo. Se eu tiver que usar minha arma, e eu fiz esse pacto comigo, será para defender uma vida. Lá, como 17 anos de idade, quando eu decidi ser policial. E eu pensei, o dia que eu tiver que usar minha arma, é para defender um inocente, para salvar uma vida. E daí eu pensei, se eu estiver salvando uma vida, eu vou ter coragem de chegar aonde for, na frente de um juiz, ou perante a nosso Deus Todo-Poderoso e dizer, eu estava lá e eu fiz isso por isso. E é o que eu peço agora para os senhores. Nossa sociedade, o que estamos fazendo com os nossos jovens? O que estamos ensinando para os nossos filhos? Como é que estamos trabalhando essas questões religiosas, essas questões de autoridade do pai, da mãe, da autoridade? E aqui fica o meu respeito muito grande pelos nossos professores. Nossa, quando eu olhava para a minha professora ou para o meu professor dentro de sala de aula, o que ele falar, às vezes, hoje a gente sabe que muitas vezes tinha algumas coisas que não eram bem aquilo, mas tudo que ele falava, tudo que ele colocava em sala de aula, eu olhava e falava, isso aqui, meu pai pode falar diferente, mas quem está falando é o meu professor, está certo e pronto, é aquilo. Então chegava em casa e falava, é isso. Aí o pai, não, mas veja só, não,
Quem disse é o meu professor que disse. Então fica nosso respeito, porque hoje nós sabemos que tem professor apanhando dentro de sala de aula. Qual sociedade que nós vamos? Aonde que a gente quer chegar? Né? Um professor que está ali e que vai formar policiais, que vai formar os nossos médicos, que vai formar os nossos pais, as nossas mães, os nossos maridos, as nossas esposas, se a gente está agredindo eles dentro de sala de aula. Como funciona isso? É aonde eu quero entrar, da participação da nossa sociedade. Nós temos que chamar a nossa responsabilidade, e todos nós, e modificar alguns comportamentos. Sabe por quê? Não sou eu que estou dizendo. Basta abrir o jornal e olhar as tragédias, o sofrimento, a dor e o que está acontecendo na nossa sociedade. Isso é reflexo de alguma coisa que nós estamos fazendo hoje, do que nós estamos plantando. Minha filha, meu horário está acabando aqui, minha filha está fazendo um intercâmbio na Argentina. E como pai coruja, eu não posso, mas pedi autorização e fui ficar 3 dias com ela na Argentina. E daí, conversando com pessoas lá na Argentina, eles fizeram algumas perguntas para mim que eu fiquei assim chocado. Do tipo, os jovens que estão vindo do Brasil, isso, uma senhora lá do Rotary, presidente do Rotary lá em Buenos Aires, ela falou assim, nós recebemos vários jovens aqui, entre eles a tua filha. Então tem vários jovens, e a gente conversando com todos os jovens, a gente não está conseguindo entender o que vocês estão fazendo com os jovens de vocês. Isso, manifestação de uma senhora lá na Argentina. Ela falou assim, eu perguntava para eles sobre política do Brasil, e os jovens não sabiam. Eu perguntava sobre a cultura do Brasil, e o jovem não sabia. Eu perguntava sobre música. Ela falava, eu adoro, e citava artistas brasileiros. E o jovem brasileiro não sabia. Aí ela falou assim, como pode isso? O que vocês estão fazendo com esses jovens? Que cultura? Ela falou assim, a única coisa, e não é uma manifestação minha, mas foi uma manifestação dela, a única coisa que os jovens falam aqui é álcool, ela disse isso, né? Festa, álcool e questões de músicas que ela preferiu não entrar no aspecto, mas que ela achava inconvenientes. Eu fiquei com um pouco de vergonha. E daí, voltando de lá, eu estou com uma filha rotariana, uma menina da Argentina. Eu falei assim, deixa eu ver como é que está a filha dela. Aí eu vi que a Argentina está tendo uma crise, o dólar, né, explodiu lá e tal, como aconteceu em alguns momentos aqui no Brasil. Aí eu cheguei para essa menina, ela não assistiu o jornal, ela não estava junto comigo, ela tem 17 anos, ela estava no quarto, aí no café da manhã eu olhei para ela e falei assim, você viu a Argentina? Está entrando em crise. Ela estava tomando café, na hora ela parou, olhou para mim e falou, não está entrando em crise. Confio nos nossos líderes. Os homens que estão à frente da Argentina vão mudar a história. É momentânea. Nosso povo é um povo guerreiro e que sabe aonde quer chegar. Aí eu baixei a cabeça, continuei tomando meu café, falei assim, é disso que nós precisamos, de amor à nossa terra, de confiança nas nossas autoridades e de fé que nós vamos mudar, mas precisa conhecer e participar efetivamente. E é isso que eu chamo todos, para que se envolvam, para que participem e para que confiem nas suas lideranças, porque a gente precisa mudar essa realidade de dor e sofrimento que está acontecendo na nossa cidade, no nosso estado e, por que não dizer, no nosso país. Senhores, muito obrigado, que Deus abençoe e proteja cada um dos senhores e saibam todos que estaremos sempre à disposição de todos no quartel, porque trabalhamos para os senhores e para que os senhores tenham uma qualidade de vida muito melhor do que tem hoje. Muito obrigado, Deus abençoe.
A Câmara de Maringá agradece a participação de todos e convidamos também para as atividades de amanhã. Na sessão ordinária, às 9h30, será entregue o brasão do município e diploma do mérito comunitário ao senhor Antônio Mário Manicardi, o Inhojuca, primeiro servidor da Prefeitura de Maringá, pioneiro do rádio na cidade e vereador por 3 legislaturas. Às 13h30, haverá a palestra Constituição em Miúdos com o Dr. Anderson Alarcon, que irá apresentar a Constituição para as crianças. Agradecemos a todos e convidamos para a participação amanhã. Um bom dia.